Tivemos uma manhã incrível, reuniões que valem ser revistas, porque são mensagens para o nosso futuro. O que Deus clareando a nossa mente, elevando a nossa fé, porque Ele só pode responder fé. E quando eu creio, Ele se manifesta. Tudo que nós temos que fazer, o título é Estação Frutífera. Então, nós cremos que entramos nela, nós estamos nela, a bênção do Senhor está sobre nós. A primeira palavra é preciso ocupar o lugar que é seu. Josué disse, tribo de Judá, ocupe a região elevada. Manassés, ocupe os vales. O povo de Gade habitem a terra ao leste do Jordão. Então, nós vamos ter o discernimento do nosso lugar, onde é que devemos estar. Também nós temos que ter o discernimento, e eu vou puxar isso agora mesmo, a respeito das demandas. Cada geração e tempo, tanto que os filhos de Issacar, eles tinham esse dom de saber discernir os tempos. Quer dizer, qual é a demanda deste tempo? O que esse tempo exige? Então, eu preciso ter isso. Eu preciso discernir. Eu não posso viver a minha vida às cegas. Isso tem que acabar na vida de um cristão. Se você é crente, é um cristão, você não está às cegas, você é dirigido pelo Espírito. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas vivem como qualquer lugar serve, como diz Jesus, todo tempo é tempo, tanto faz. Não, não é não. Tem um lugar que Deus me... Judá vai ocupar a região elevada. Manassés vai ocupar os vales. Gade vai habitar a terra ao leste do Jordão. Mas os israelitas não expulsaram os gesuritas e maacatitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos, mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. O que o diabo, ele está determinado a permanecer onde ele está, ponto. Ele não quer que você ocupe o lugar que é seu. Ele não quer que você faça o que foi destinado a você. E ele quer que você afrouxe para ele. Então, o Senhor está dizendo, eu estou entregando isso para você. Eu preciso acreditar e colocar devida força. Eu falei agora mesmo, acho que na segunda palavra ainda, de um livro que é do T. Jakes, o título é Você Suporta Ser Abençoado? Eu não lembrava o título direitinho. É exatamente isso. Algumas pessoas, elas falam para Deus, elas mostram para Deus que elas não suportam ser abençoadas. Porque quando você é abençoado, você tem represália, você tem ataques, bastou Isaac prosperar para os filisteus terem inveja dele e entulharem os poços do pai para atrapalhar a vida dele. Bastou Davi derrotar o Golias
para ele sofrer uma perseguição implacável por conta do Saul. Então, assim, Jesus começou a ganhar popularidade, a inveja chegou, o incômodo, a perseguição. Paulo começou a ganhar força e a ter influência e prosperar, ele começou a atrair oposição e oposição pesada. O Pedro acaba de pregar, 3.000 pessoas são salvas, depois 5.000 são salvas. Você vê o que acontece após todo esse resultado, esse sucesso. Então, as pessoas, os cristãos precisam amadurecer urgentemente. Nós precisamos ir para um nível mais alto, onde nós mostramos para Deus e provamos com o nosso comportamento que nós suportamos ser abençoados. Porque algumas pessoas, elas mostram que elas não suportam. E assim, quando elas começam a prosperar um pouco, elas mostram que elas não têm a estrutura, a musculatura para suportar o peso da bênção, porque se tem uma coisa que pesa, é a bênção. Se tem um momento perigoso na vida, é o momento em que você está crescendo e prosperando altamente. E algumas pessoas, elas deixam claro para Deus que elas não suportam ser abençoadas. Basta elas serem um pouco promovidas, elogiadas, honradas. Esse é clássico. A honra. Isso para mim chega a ser, eu confesso, irritante. E quem está me ouvindo, que fica mais perto, sabe que eu me irrito mesmo. Quantas vezes eu tive que falar um pouco mais duro? Eu meio que estava perdendo a paciência. Com o pessoal de perto da mesa, de eu falar, então eu não posso falar seu nome, eu não posso honrar você em nada. Por quê? Despencavam. Tinham um comportamento, assim, para mim, vergonhoso. Sabe quando a pessoa deixa claro que ela não tem estrutura para uma mínima honra? Isso, para mim, é uma tristeza. Imagina uma pessoa que ela não tem maturidade espiritual, estrutura espiritual para ser citada. Ela não pode ser citada. Pode esperar que vai vir um problema. Ou ela vai ficar mal, ela fica oprimida, você vê uma ira, você vê um incômodo, você vê atitudes imaturas. É uma tristeza. Então, você precisa hoje, no início aqui, desse terceiro jejum e encerramento, acordar para isso e responder essa pergunta. Mas não responder só aqui, não, eu tenho sim, eu suporto ser abençoado. Não, responder com a vida, né? Na vida, com as respostas que você dá a cada dia. Você suporta ser abençoado? Será que você tem musculatura, você tem estrutura, você tem maturidade para ser abençoado? Você aguenta o tranco de ser abençoado? As pauladas de ser abençoado? Porque quanto mais abençoado, mais ataque, mais paulada, mais inveja. E tem gente que diz, não, eu não dou conta de ser abençoado. Deus não pode me dar nem um pouquinho de honra. O Senhor está entregando
a bênção, mas tem gente que o diabo está decidido, eu li para você, então o inimigo estava o quê? Decidido a ficar, né? Então, o diabo, nosso inimigo, ele está decidido a permanecer na nossa terra, que é a nossa vida. Mas é preciso o quê? Expulsá-lo. Não sou eu que saio de algo. Você não sai do seu casamento, você expulsa o diabo. Você não sai, você não perde o relacionamento com seus filhos, você expulsa o mal. Você não pede demissão, você expulsa o mal daquele lugar. Você não muda de casa, você expulsa o mal daquele território. O mal está decidido a ficar. O mal não quer que você possua o que é seu. Ele não quer que você ocupe o seu lugar. Não, ele não quer. E ele vai fazer de tudo para que você jogue fora as oportunidades da sua vida. Ele vai fazer de tudo para que você despreze, veja com dificuldade, porque deixa eu falar uma coisa para você. Definitivamente, você não vai esquecer isso aqui também. Depois virão outras palavras, eu quero que você lembre disso com a força da sua vida. Trazer à luz qualquer coisa dói, machuca. Muitas vezes é um sofrimento. Trazer à luz um filho dói. Trazer à luz um negócio dói. Trazer à luz uma igreja dói. Trazer à luz um projeto dói. Trazer à luz qualquer coisa que valha a pena dói. Qualquer coisa que seja precioso, valoroso, importante, dói. Você precisa guardar isso. Porque se você continuar focado na dor, se você focar na dor, você não vai fazer nada. E é no momento da dor que algumas pessoas pensam, falam, não está valendo a pena. Porque muitas vezes a dor é tão grande que parece não valer a pena. Que é melhor desistir. Não vai valer a pena. É dor demais, exige muito, é sacrifício demais. Então acorda, você quer coisa grande, você quer engravidar, gestar e dar, agora ó, dar à luz. A Bíblia fala das dores de parto. As dores de parto são dolorosas. E quanto mais você está perto daquele bebê nascer, vai diminuindo o tempo, não é? As dores começam mais espaçadas, aí vão apertando, não é? Vão apertando, vão apertando. Quanto mais perto de dar luz a um grande projeto, mais vai doer. Mas vai doer. Dói. Dar luz a um filho dói, dar luz a um projeto dói, dar luz a um negócio dói, dar luz a algo que é valoroso, precioso dói. Dar luz a uma igreja, a um projeto que é de Deus, dói. É sofrido. E aí as pessoas tiram o olhar da grandeza daquilo e colocam na dor. E aí parece não valer a pena. E muitas destroem com tudo, desistem de tudo. Por quê? Porque dói. Porque está doendo. Elas desistem de tudo.
Quantas vezes eu vi isso? Você formar uma pessoa dói. Às vezes ela te frustra, porque ela não dá a resposta, você põe um investimento danado lá, e às vezes ela não dá aquela resposta que você esperava. Só que aí você insiste, e chega uma hora que você começa a colher aqueles frutos. Mas até colher, tem todo o investimento. E essa imaturidade, porque isso é imaturidade, entender essas coisas tem roubado coisas grandes, projetos grandes das pessoas. Porque aí quando começa a doer e o negócio dói, tem um período que mais dói do que você não está vendo nada, só tem, às vezes, dor, investimento, sacrifício. Aí você começa a achar que aquilo não vale a pena, a perder a energia, a paixão por aquilo. E você tem que se conscientizar. Se você quer algo grande na sua vida, você quer algo que vale a pena, vai doer. Então, você suporta ser abençoado, porque para viver sua bênção completa, dói. E quando você está vivendo, dói também. Você vai falar, então você está falando que tem dor? Exatamente. Tem o desafio de estabelecer, tem o desafio do crescimento, de manter-se em progresso. Tem o desafio que você tem que enfrentar em relação aos incomodados, que não fazem o que tem que fazer, mas se incomodam com quem faz. Às vezes você tem gente do seu lado que parecia ser assim um apoiador, até você começar a despontar. Você começa a despontar, a pessoa começa a te olhar atravessada e se incomodar. Só porque você está tendo uma notoriedade, está sobressaindo. Quem era? O Isaac não incomodava ninguém, até ele plantar corajosamente naquela terra e prosperar. Aí ele teve problemas. Por que eu cito tanto o Isaac? Porque para mim é um grande exemplo de coragem, porque o trabalho de Satanás é roubar a sua coragem. Então, você está tendo um progresso, ele vem e quer roubar a sua coragem de continuar. Então, ele entulha seus poços. Ele entulhou. O Isaac vai, a coragem de continuar crescendo. Ele desentulha e vai cavar outro. Quando ele cava, vai cavar um poço. Quando ele cava, ele tem uma confusão danada. Então, a gente pensa que a pessoa vai ficar traumatizada e não vai querer continuar. Nada, ele vai para outro. Tem mais confusão. E aí você pensa, bom, ele vai cansar disso, ele vai parar, porque já deu, né? Está cansando isso. Ah, não, isso dá muito trabalho. Pois ele vai e cava outro. Depois ele cava outro. É só você ler o texto. Quando ele cava aquele terceiro poço, ele já não tem mais, não teve contenda pela água. Então, você vê que é uma insistência. A cura de Naamã só veio na 7ª vez. A nuvenzinha do tamanho da mão de um homem só veio depois da 7ª vez que o profeta ficou lá de joelhos orando. E mandou o servo ir lá. Então, muitas vezes você tem que insistir até ver aquela chuva torrencial. Você tem que insistir muito até você ver as coisas se estabelecendo e fluindo.
A maioria desiste antes, não ocupa o seu lugar, deixa Satanás, ao invés dele expulsar o inimigo, é o inimigo que o expulsa. Ou ele aprende a conviver com o inimigo, que foi o que aconteceu com muitos deles. Eles conviveram. Você aprende a conviver com o problema. Quando eu leio aquele texto de Juízes 1, eu fico assim parada e pensando, gente, esses caras se acostumaram a viver com o inimigo. E todos eles têm uma desculpa. Eles se acostumaram. Então, eu vejo gente que se acostumou com a doença, se acostumou com um casamento lamentável, se acostuma em ver seus filhos tomando os piores rumos e as pessoas não lutam. Se acostumaram. Tem pessoas que elas se acostumaram com uma vida miserável, elas se acostumaram com o carro quebrando, com o combustível acabando, com o nome sujo. Tem gente, estou te falando, você fala, bicho, é impossível. Gente, eu lido com gente. Eu não falo de coisas que eu não tenho conhecimento de causa. Eu tenho conhecimento de causa. Eu tenho nomes. Eu posso falar e lembrar até da pessoa. De gente que se acostumou a viver com o nome sujo. Acostumou. Ele se acostumou a viver devendo. Tem pessoas que se acostumaram a conviver com o inimigo. O inimigo está lá e elas se acostumaram. É um padrão na vida delas e elas não estão lutando. E aí elas se incomodam. Elas não estão bem, porque obviamente não dá para você estar bem convivendo com o inimigo. Mas elas não colocam a força, o Senhor entregou a terra. Elas não colocaram a força para botar aquele mal para correr. Elas não lutaram, elas não brigaram, porque muitas são preguiçosas, são acomodadas, são passivas. A passividade é a pior coisa na vida de uma pessoa. Passividade, procrastinação. Tem gente que é procrastinadora, ela não é que Deus não dá, só que ela demora tanto para possuir que ela perde. Tem gente que é tão passiva, está tudo acontecendo, você fala, rapaz, lute. E a pessoa está lá. Passiva, a casa está caindo. Na cabeça dela, ela está passiva. É um trem que dá errado, é outro que dá errado, começa uma quebradeira, começa um monte de coisas dar errado. Ela vê que não está certo, ela não luta. Às vezes tudo acontece com ela. Ela não luta, ela não levanta com uma boa ira. Sabe a ira? O Espírito do Senhor veio sobre Saul e ele ficou furioso. Elas não ficam furiosas com o inimigo, furiosas com Satanás. Elas são conformadas. Você está falando lute. Elas estão lá, passivas diante dos problemas. Você está falando, ocupa o seu lugar. Pega o que é seu. Elas estão lá, procrastinando. Eu sei, eu vou fazer. Não, eu vou. Vai, entra ano. Não, mas esse ano, já é fevereiro. Você pergunta, rapaz, você agiu do mesmo jeito um mês inteiro. O que você fez? Então, se você não ocupar o lugar que é seu na vida, possuir e lá pegar o que é seu, você pode ser aquela, infelizmente, ainda aquela pessoa que não sei por que minha vida não vai, porque você é passivo, é procrastinador, você não põe a força que deveria colocar, você diz que quer muito algo, mas você não suporta a dor de dar à luz algo, você aborta antes.
você não vai até o fim. E você mostra todo dia que você não suporta ser abençoado, porque um pouco de honra te derruba, um pouco de progresso, você fica bobo, já começa a se desviar do lado da direção certa. Os ataques que começam a chegar, que é normal para tentar fazer você parar, você mostra que não tem musculatura espiritual para suportar. E aí, fica num canto frustrado, muitas vezes até se mordendo de inveja dos outros, com raiva dos outros gratuitamente, sendo que é para todo que crê. Mas eu vou repetir a máxima da Bíblia. Seja feito conforme a sua fé. E aí, muitos vão vivendo. Outras tribos caíram em outra armadilha, a da preguiça. A da preguiça. Ah, essa também é de chorar. É da preguiça. A preguiça espiritual tem desgraçado com muitas pessoas. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Então o Senhor está perguntando aqui. Por que alguns expulsaram até alguns inimigos, mas deixaram outros? A história, eu não consegui, não cabe, o Senhor entregou para você. Por que alguns estão negligenciando a posse do que Deus já deu? Deus entregou e você não foi pegar. É impressionante. Aqui, a terra já tinha sido conquistada, mas quando chegou a hora de herdar e possuir, 7 tribos foram preguiçosas e negligentes. Tanto que a pergunta teve que vir, veio a pergunta, né? Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra? Que o Senhor, então disse Josué aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Às vezes o Senhor está ali, a gente que lida com muitas pessoas, está vendo Deus entregar, e você vê a negligência, a preguiça da pessoa. Ela não ocupa o lugar dela, ela não pega, e assim vai vivendo uma vida aquém daquela que ela poderia e deveria estar vivendo. Mas não ocupa o lugar que é dela, aprende a conviver com o inimigo, abre mão de tudo, de uma vida completa, por uma vida mais ou menos, porque ela aceita até conviver com o inimigo, passivamente. E se tem uma coisa que você vai ver muito na Bíblia, é que você precisa ter uma agressividade na vida. Você não pode permitir que Satanás roube a sua coragem. Você não pode. Porque o trabalho dele, o tempo todo, é tentar roubar a nossa coragem, a nossa ousadia na vida. Porque aí ele consegue o que ele quer. E algumas pessoas vão se entregando passivamente a uma situação, elas não lutam, elas estão vendo a casa cair, elas estão vendo que elas estão perdendo, elas não reagem. Não reagem. Elas não pegam
sabe, para valer naquilo, dizer, não, isso não está normal. Gente, às vezes uma criança que está muito irritada, que você está vendo que aquilo não é o padrão, a primeira coisa que você tem que fazer é ungir e expulsar. Na sua casa começa um monte de... É uma briguinha aqui, uma divisãozinha ali, uma coisa. Você está vendo que não está normal? As coisas começam a quebrar, ou uma coisa começa a dar errado, outra, e assim vai. Você está vendo que não está normal. Começa a vir, sai de uma doença, de um problema na sua saúde, já entra no outro. Você está vendo que não está normal. No seu trabalho, as coisas são atrapalhadas, confusas. Você está vendo que não está normal. Aí vai deixando. Aí o Senhor vem, manda a palavra, e Ele fala, vai. Eu entreguei, eu dei a você. Aí vem o Senhor, até quando você vai negligenciar a posse da terra? Até quando você vai agir desse jeito? E não vai lá pegar o que é seu? Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Não é palavra minha. Ou seja, pés, eu estou caminhando. Se eu estou caminhando para uma direção que eu entendo que é de Deus, Deus está dando, não é que eu não vou ter guerras, óbvio, é só ler o livro de Josué, você vai ver, é um livro de conquistas exatamente, porque é um livro cheio de guerras, e não tem paz sem guerra. Então, à medida que vocês vão entrando na terra, que você vai colocando os seus pés e vai avançando no território que eu estou dando, eu vou dar a vocês. Mas tem gente que não tem nem a fé. Deus já falou, avança. Eu quero que você cresça. Avança. É muito difícil. É um tal de... É muito difícil. O que é fácil? Me fala algo que seja fácil, que tenha realmente valor. O que é fácil quando tem valor? Quando é algo valoroso, que tem importância? Não, tem desafios. Para você manter uma família caminhando de forma correta, alinhada, dá muito trabalho. Para você manter as coisas funcionando como elas devem funcionar, dá muito trabalho. Ser continuista exige. Ser uma pessoa consistente exige. Porque há dias que você não tem vontade. E você vai e faz o que tem que ser feito, porque você sabe o que deve fazer. Nós temos que ter o quê? O espírito do Caleb. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Dá-me a minha montanha. Dá a minha montanha. Os 45 anos depois, esse homem estava firme na promessa e dizendo, dá o que é meu. Esse é o espírito. Dá o que é meu. É o espírito da fé. Você sabe, Deus falou, você vai lá e lê para o Senhor e fala, Senhor, o Senhor me deu. Eu quero dar o que é meu. Eu estou esperando. Eu peguei ainda, fiz questão de colocar, que eu entendi que era preciso colocar isso aqui também. Procurei, ela se encaixa, parece que não, mas ela se encaixa. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha, diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum.
Às vezes o Senhor está procurando, Ele está procurando numa família. Ele está procurando alguém que levante um muro, que se coloque na brecha para que Ele possa fazer uma grande obra. Não encontra ninguém disposto. Alguém tem que se levantar. Quer dizer, Ele deixa bem claro, eu estou procurando. Numa geração, eu preciso ver quais as demandas dessa geração. O que é duro é quando você vê que Deus está motivando uma pessoa a ocupar um determinado lugar, a fazer algo, mas ela não quer. Ela quer, muitas vezes, estar onde todo mundo está e fazer o que todo mundo está fazendo. E o Senhor está falando, espera aí, eu tenho um lugar para você, eu preciso você aqui, ó, nesse lugar. A pessoa não quer. Ela não sabe, ela não tem a visão revelada de que o melhor lugar para a vida dela é onde Deus a plantou, é onde Deus a está colocando. É o lugar que Deus está dizendo, ó, isso é para você, ocupe isso aqui que vai funcionar. A palavra, ela se renova a cada dia. Eu posso estar no século XXI, na era tecnológica, a ciência evoluindo absurdamente, mas a palavra ela continua tão atual quanto. Então, o que o Senhor fala? Eu estou à procura de pessoas que estejam dispostas a ocupar lugares que ninguém quer, para que eu possa erguê-las, promovê-las. Eu estou à procura de pessoas que estejam dispostas a fazer coisas que a maioria não quer. Eu estou à procura dessas pessoas que não se rendem ao sistema, mas que ficam firmes lá, no lugar que eu as coloquei, e fazendo o que muitas vezes ninguém está fazendo. E que todo mundo está dizendo para você, isso aqui não funciona, aqui isso não funciona, isso não vai dar certo. Quantas pessoas eu já ouvi de gente que ocupou, foi colocada numa posição promovida para levar mudanças, e ela sucumbiu ao sistema antigo porque ela não aguentou a pressão. Ah, já tentei, mas isso aí não funciona não, nem tenta que você vai quebrar a cara. Ah, não. E outros, aí vir outro, eu me lembro de um caso específico, que a mulher acovardou e foi achatada, não aguentou, não suportou ser abençoada, ser promovida, sucumbiu ao sistema, que é uma coisa que eu vivo falando com um pastor. Quando uma troca acontece, exatamente é para haver um rompimento. E aí, quando o pastor sucumbe ao sistema do lugar, ao espírito do lugar, ele tem é impressionante, ele tem menos resultado que o outro. Porque ele é só mais um ali. Aí chega aquele, com aquele espírito de fé agressivo, radical, decidido a acreditar e a manter. E ele peita um sistema, porque às vezes você tem um sistema, até dentro da igreja, por exemplo, o outro pastor foi covarde, eu já tive esse caso, por exemplo, do pastor ser covarde, quem liderava era o obreiro, e o obreiro estava fazendo do jeito que ele queria. Aí chega um outro pastor e peita o sistema que já está estabelecido. O que acontece? Problemas. Muitos problemas. Tudo que ninguém quer. Os fracos não querem. Só que aí, quando ele aguenta, ele começa a colher os resultados. Lá, mas ele tem que aguentar. Porque se ele não aguentar, ele sucumbe ao sistema. E a mesma coisa. Então, eu lembro desse caso, a mulher foi promovida numa grande empresa,
mas ela sucumbiu ao sistema. E era claro que o chefe dela, ele falou para ela, eu quero mudanças. Ela não aguentou a pressão. Tinha uma equipe, tinha gente que estava acostumada, o outro líder era mais fraco, já tinha gente na equipe que era mais forte, e ela foi mais fraca que todo mundo. E você sabe que o mais forte é o que prevalece. O que tem mais esperança é o que influencia. Ela foi perdendo tudo. E aí ele acabou arriscando naquele improvável da equipe, que ninguém dava nada, mas pensa uma pessoa de coragem, pois ela foi liderada por ele. E ela chorava muito, porque ela sabia que aquele lugar era dela e ela perdeu. Por quê? Porque ela foi covarde, porque ela foi passiva, porque ela foi dependente da aprovação das pessoas. Quando ela começou a sofrer a pressão, ela não aguentou. Né? É aquela história, eu não quero ficar mal com esse, eu não quero ficar mal com aquele, mas vai fracassar. Não é ser o chato, não é nada disso. É saber para que você foi levantado. Você foi levantado para quê? Você foi colocado lá para quê? Para manter as coisas do jeito que elas estão? Eu não acredito. Eu não acredito que alguém... Eu lido com gente, lido com liderança. Quando eu mudo alguém, eu estou mandando uma resposta. Eu não quero como está. É isso que eu estou dizendo. Aliás, não estou só dizendo com ação, estou dizendo com... Eu estou mostrando que eu não quero esse sistema. Assim eu não quero. Mas, às vezes, as pessoas, elas, infelizmente, ao invés de elas se fortalecerem no Senhor, e elas simplesmente se levantarem com uma posição, sabe, bem firmes, peraí, Deus me levantou, Deus tem isso comigo, Deus me deu esse lugar, eu vou ocupá-lo. Deus está à procura, igual li para você, de pessoas capazes de erguer esse muro, de se colocar na brecha, para que ele possa fazer coisas maiores. Procurei entre eles, ele está à procura. Um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra. Alguém que quisesse ser um instrumento meu de favor para este lugar, para esta terra, para a vida dessas pessoas. Porque às vezes você tem que mexer nas circunstâncias de uma pessoa, ela não vai gostar, ela vai até ficar com raiva de você hoje, mas amanhã. E você tem que correr o risco, que às vezes as pessoas não vão gostar do que você vai fazer, mas se você está certo que é o que Deus tem com você, amanhã elas vão te agradecer. Vai chegar o momento que elas vão voltar e vão dizer, nossa, olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Vai chegar o momento. Agora, você tem que ter coragem para ouvir a Deus e fazer conforme Deus está direcionando. Não estou dizendo que é fácil. Mas que vida você quer viver? Que tipo de vida você quer viver? Uma vida irrelevante, frustrante? Ou uma vida onde você sofre pela causa certa? Porque sofrer a gente já sabe que tem sofrimento. A saudade causa sofrimento, a distância de alguém que você ama. Às vezes você tem que corrigir alguém. Quantas vezes eu tive que agir com alguém mais duramente? Aquilo doeu em mim. Foi difícil. Dói. Mas você tem que fazer. Mas você tem que fazer um corte muito forte. Em relação a algo, é doloroso. Mas você tem que fazer. Você está entendendo o que tem que fazer. Né? É igual quando você vai levar as suas crianças para tomar vacina. Não é? Dói em você.
Ainda mais quando é muito pequenininho, aquele bebezico ainda assim, e lá vem aquela agulha, e vai, e elas não... enfermeiras, eu amo vocês, mas olha, tem algumas que elas não estão nem aí, epá, e você pensa, calma, vai devagar. Eu me lembro de uma que aplicou tudo uma vez no menino, eu falo, meu senhor, e o menino nem foi perdendo o ar, entendeu? E aplica aqui, aplica na perna, não é assim? Tem uma lá que você leva, que aplica no braço, aplica na perna, no bumbum do bebê, e tudo uma vez. Elas vão pegando uma, aplica, não quer nem saber, estão acostumada. Quer dizer, vai chorar, mas vai passar, é necessário. A gente que fica lá e pensa, meu Deus, vai mais devagar. Pensa, não, elas têm um monte de crianças para fazer a mesma coisa, já fizeram. E todo mundo sabe, criança precisa, vai ter que tomar, pronto, já foi. Aí você dá acalenta, daqui a pouco passa, foi. Então tem coisa, dói, ninguém quer levar agulhada, mas às vezes é necessário. Então nós precisamos crescer, amadurecer, ter a perspectiva certa, ter a visão certa. Deus está à procura de gente para se colocar, para ocupar um lugar. Eu tenho que saber onde Deus me quer. Onde Ele está me plantando na sociedade, no momento, no mundo que eu vivo, na minha geração. E eu preciso ocupar esse lugar para valer. Não com covardia, passividade. Eu não posso negligenciar. Eu preciso me levantar. Entender, é isso que Deus tem comigo? Então, eu vou me colocar aqui, eu vou ocupar esse lugar, eu vou me preparar para isso, eu vou evoluir nisso aqui, eu vou ocupar esse lugar. O que é que Deus já entregou a você que você ainda não foi pegar? Ele tá falando até quando? Então, pegue essa palavra. É preciso ocupar o lugar. Em nome de Jesus. Porque se você não ocupa, você sabe que ele não vai ficar vago. Se Deus não pode contar com você, se você não está entendendo o que Deus está falando, não está se posicionando, você sabe que a vida vai andar. E eu vejo muito... isso está muito claro para mim, e eu vejo que Deus, ele está trabalhando, Ele está movendo as pessoas, Ele está dando oportunidades às pessoas, Ele está insistindo, ocupa seu lugar, eu estou dando esse lugar para você, ocupa aí, entrega tudo, não brinca, esquece tudo, porque assim, eu tenho que saber qual é o meu lugar e derramar minha vida naquilo. Derramar o sangue ali. Eu vou viver para isso. Todo mundo tem que ter uma causa. Algo por que lutar. Eu estou lutando pelo quê? Pelo quê? Eu não vou deixar nada? É só aquela vidinha, levanta cedo, vai lá, faz um negócio, ganho o meu corpo, volto para casa. Eu não estou nada mais. Você pode ter uma grande expressão no seu trabalho. Talvez Deus plantou você numa determinada empresa, num determinado lugar. Não é só para você ir lá tirar o seu sustento. Isso aí é um ministério. Nós precisamos descobrir nossos ministérios. Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? O que você está fazendo aí? Porque não existe separação entre santo e secular. Biblicamente, tudo é santo. As pessoas aqui vêm tentando separar. Não, porque você tem que ser o mesmo no seu trabalho, no trânsito, no metrô, numa viagem que você está fazendo. Onde você estiver, você tem que ser a mesma pessoa. Então, não tem separação. E se Deus colocou você num determinado lugar, num ramo, Ele tem um propósito com você. Se Deus abrir uma porta, você tem que saber o que Ele espera de você
e ocupar ali. Você tem que buscar isso. No reino. Onde você está, você é uma figura do reino. Onde você estiver, você é um instrumento do reino de Deus. E você tem que viver com essa cabeça de reino. Onde você atrai o céu para aquele lugar, onde as pessoas veem que a sua presença muda a atmosfera, muda situações, atrai favor, atrai bênção para aquele lugar. Porque você é a figura do reino, é o instrumento do reino de Deus. Então, o Senhor está à procura dessa pessoa que vai se colocar nessa brecha. Vai ocupar um lugar que muitas vezes ninguém quer. Qual é o lugar que você percebe que ninguém quer e que Deus está dizendo, eu estou esperando que você ocupe? Olha e procura, tem uma brecha aí. Tem uma demanda aí. Será que não é você a pessoa que vai atender a essa demanda? Amém?